Oi, aqui é a Val Cristina e a gente vai falar um pouco a respeito de depressão. Essa palavrinha tão conhecida, né, nos últimos tempos aí. Mas como que isso acontece, né? O que que leva uma pessoa a estar com depressão? Muitas vezes, embora assim as nossas emoções, geralmente elas trazem uma vivacidade na nossa vida, né? Quando elas são em excesso, elas podem ajudar a ser perturbadoras para nós, né? Por exemplo, quando nós estamos tristes com alguma situação que está ocorrendo, que ocorreu, isso pode ajudar a compreender mais do que se trata a depressão, por exemplo, né? Então, por exemplo, se nós estamos namorando alguém que a gente gosta muito e o relacionamento termina, então, geralmente a gente fica triste, né? Às vezes assim, meio decepcionado, sentindo falta da pessoa, né? E a nossa tristeza, ela nos ajuda a perceber o quanto que aquela pessoa era importante para a gente, né? E o quanto que a gente gostaria que aquele relacionamento continuasse. Essas emoções, elas podem nos levar a pensar o que que é que deu errado na relação, né? O que que a gente podia ter feito de forma diferente? O que eu posso fazer para uma outra vez, para eu ter sucesso no meu próximo relacionamento, né? Então sempre surgem esses questionamentos. Só que depois do rompimento de um relacionamento, essa tristeza que surge, né? Ela pode desenvolver de uma forma e ficar tão grande que pode até levar a uma depressão. E a gente pode começar a sentir, de repente, não merecedor de amor, ficar sem esperança de que outra pessoa possa gostar da gente no futuro. Então, vários questionamentos começam a surgir. E a gente pode começar a querer ficar mais isolado, ficar na cama, evitar contato com outras pessoas, né? E chegam situações extremas, assim, das nossas emoções, que elas nos perturbam tanto, assim, que sabe, as nossas vidas, elas ficam realmente muito desafiadora, sabe? As coisas, a gente vê as coisas de uma forma muito difícil, né? E o que que a gente pode falar a respeito disso? Cada um vivencia a depressão de uma forma, né? Então não tem como eu falar que vai ser da mesma forma para uma pessoa e para outra. Então, um dos primeiros passos para a gente analisar isso é compreender como é a sua depressão, né? Avaliar a frequência que você está passando aqueles sintomas, né, que são particulares, né, que é somente seu, né? Como é que ocorre esse transtorno, né? Muitas pessoas elas acham interessante aprender experiências variadas, né, para poder compreender como que é, de onde parte, né, essa depressão. E é claro que a gente não está deprimido de um modo grave. A gente pode sentir apenas um dos sintomas, né, de forma ocasional, não precisa ter todos, né? Mas quando a depressão ela piora, é comum que muitos sinais dessa doença estejam ativos no nosso dia a dia, de uma forma mais intensa, né? A gente começa a vivenciar muitos desses sintomas, né? E o que que é que surge para uma pessoa que está deprimida, os pensamentos que ocorrem para ela, né? Então, os pensamentos, geralmente, eles são muito negativos sobre si mesmo, né? Uma autocrítica muito forte. Ah, eu poderia ter feito assim, por que que eu fui fazer daquela forma, né? Também pensamentos negativos sobre a experiência da vida dela, né? O pessimismo a respeito de tudo, de que nada vai dar certo, que as coisas não vão para frente, né? Inclusive pensamentos sobre o futuro, uma desesperança total. Pensar que não, mas isso não tem saída, eu já tentei, eu não consigo, eu sempre ajo dessa forma, né? Então, isso é muito característico, né, em relação aos pensamentos de uma pessoa que está em depressão. E o estado de humor, né? Muitas vezes a gente fica triste, né? Também irritado, nervoso, né? Com pouca coisa. A gente se sente culpado por tudo que a gente fez. Então, assim, todos os erros, tudo que aconteceu é nossa culpa. Então,
geralmente a gente volta isso tudo para a gente, né? E isso deixa a gente deprimido, né? Realmente triste, irritado, nervoso, se sente culpado, né? Isso é um dos principais sintomas, né, em relação ao estado de humor. E ocorrem também reações físicas, né? Com tudo isso que vai ocorrendo, né, em relação às nossas emoções, como que a gente vai lidando no dia a dia, pode acontecer da gente ficar com dificuldade de dormir, porque a gente fica pensando em muita coisa, se martirizando, retornando novamente o pensamento, isso vai dando dificuldade de dormir, né? A gente passa, às vezes, a comer pouco ou a comer demais também, isso varia de pessoa para pessoa. Tem gente que emagrece quilos, né, depois de um término de namoro, e tem gente que às vezes não, que faz é engordar mesmo. E a gente fica cansado, com vontade de fazer nada, sabe? Deitado o tempo todo, sem ânimo, sem vontade de sair da cama. A gente não quer ver ninguém, quer ficar só na cama com a gente, né? E assim, os comportamentos que são bem característicos é eu quero ficar na minha, não quero ver ninguém, quero me afastar das pessoas, sabe? Eu quero fazer menos atividade, as coisas não me eu não sinto tanto prazer nas coisas mais, não vejo tanto porquê de estar fazendo, né, as coisas. Uma dificuldade de começar coisas novas, sabe? Dá aquele vazio, aquela tristeza, aquela preguiça, ah, não, ter que começar isso. E a gente fica desmotivado para começar, para fazer as coisas, né? Então, vejam como desencadeia um monte de coisas numa pessoa que está depressiva, né? Então a gente tem esses pensamentos que são mais negativos, que têm uma tendência ao pessimismo, uma falta de esperança com a vida. E isso acarreta também no nosso humor, que a gente fica deprimido, triste, fica irritado, brigando com todo mundo, se sentindo culpado. E isso também desencadeia reações físicas, aquela dificuldade para dormir, aquele cansaço que nunca passa. Então a gente acha que a gente fez alguma coisa e a gente está cansado fisicamente. Mas você dorme, dorme, dorme e aquilo nunca passa, é um cansaço eterno, assim, né? Comida também, tem gente que não dá vontade de comer, fica sem comer, ou tem gente que come demais. E o nosso comportamento, né? Comportamento de querer nos afastar, ficar só com a gente mesmo, não ver ninguém, não querer fazer atividade, sabe? Não querer sair da casa, do quarto, desmotivada a iniciar coisas novas. Então, esses são os sintomas que são bem básicos, né? Quando nós estamos na depressão. E quando a gente está deprimido, a gente só tende a notar os aspectos negativos. A gente não olha para as coisas boas que estão ocorrendo na nossa vida. Só o aspecto que é complicado, que é desafiador, que eu não presto para isso, que eu não presto para aquilo, né? Então, a gente só vai lembrando os aspectos que são desafiadores, complicados nas nossas experiências de vida, né? Com mais facilidade do que os positivos. Então, a gente acaba não notando as coisas legais, né? As coisas boas que vão acontecer na nossa vida. E a gente fica com essa tendência de interpretar os eventos com essas lentes negativas demais, né? Um aspecto de um viés muito negativo, complicado, por isso que dá o desânimo, né? Então, quando a gente não está deprimido, a gente tende a interpretar os eventos com viés mais positivo, né? Mais bacana. Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, suponha que você convida 3 pessoas para almoçar. 2 aceitam o convite. E se você tiver deprimido, você vai focar na pessoa que não veio. E talvez até mesmo concluir, acho que ninguém gosta de mim mesmo, né? Agora, se você não está deprimido, como é que você vai ver essa situação? Então, é bem provável que você pense assim, bom, a maioria das pessoas gostam de mim. Pode ser que aquela que não pôde vir almoçar comigo teve outros planos e, nossa, ela pode ter perdido esse momento aqui de diversão, né? Que a gente está aqui todos juntos, né? Então é isso. E o interessante é a gente realmente fazer uma terapia, para alguém nos auxiliar a identificar, né, a como alterar esse padrão de pensamento, desse modo de ver a vida, né?
pegar, identificar esses gatilhos mentais, para nos ajudar a reduzir essa depressão, para que a gente possa sair dela, né? Ter uma mudança de pensamento que possa ajudar a gente a se sentir melhor. Vamos pensar a respeito disso?